Fala pessoal, aqui é o professor Ricardo, hoje trazendo um vídeo para vocês sobre desenvolvimento web, tá? A ideia desse vídeo é trazer uma introdução ao JavaScript, tá? Não é que vocês saiam programando em JavaScript, se vocês não sabem nada, mas a ideia aqui é que se vocês já conhecem alguma linguagem de programação, por exemplo, um Python, para quem já viu algumas aulas e já teve a disciplina de desenvolvimento em Python, né? Que vocês consigam fazer assimilações e comparações entre as duas linguagens e, de certa forma, se vocês já entendem de lógica de programação, vocês até conseguem fazer programar em JavaScript, certo? Então, olha só, pessoal, o que a gente vai ver nessa apresentação? A gente vai ver uma breve introdução, vamos ver algumas instruções, variáveis, operadores, estruturas de controle, a parte de como definir funções, tá? Vamos ver sobre o nosso DOM, que é o modelo de objeto de documento, né? O Document Object Model. Eu vou falar um pouquinho sobre frameworks e só para lembrar aqui, eu vou deixar um slide lá sobre os exercícios para dar uma separada, né, entre um conteúdo ali que eu vou fazer uns exercícios para vocês, para poderem brincar um pouquinho, e uma outra parte que é mais para conhecimento de vocês e também para poder utilizar nas próximas aulas, tá? Então, olha só, o JavaScript, ele é uma linguagem extremamente popular, tá? Praticamente todas as páginas, não vou dizer todas as páginas, mas um grande percentual de páginas utiliza JavaScript, tá? Na parte de desenvolvimento web. Seja para fazer alguma dinamicidade na sua página, então, por exemplo, aqueles carrinhos de mercado, que vocês já devem ter visto em sites de compras, aquilo é feito com JavaScript, tá? Até sistemas web inteiro, né? Os sistemas web ou aplicações web, por exemplo, Gmail, Google Maps, Google Docs, tudo isso é feito em JavaScript, certo? Por que ele tem essa popularidade tão grande? Basicamente porque nós temos diversos navegadores e todos eles possuem suporte a JavaScript, tá? Então, não apenas todos os navegadores, mas os navegadores de quase todos os dispositivos, tá? Então, por exemplo, se nós temos um navegador para um notebook, ele vai ter suporte a JavaScript. Nós temos um navegador para um celular, ele vai ter suporte a JavaScript. Inclusive, alguns sistemas operacionais de celular ou de alguns outros dispositivos permitem rodar código JavaScript diretamente nativo nas suas aplicações, tá? Então, por isso que ele é muito importante e muito utilizado na parte da web, tá? Bom, então o que é a linguagem JavaScript, né? O JavaScript ele é uma linguagem de programação baseada em scripts, né? Só que ele é multiplataforma. O que isso quer dizer? Quer dizer que utilizando um interpretador, né, e esses navegadores, então a gente consegue escrever um código que pode ser executado, né, em qualquer ambiente que tem esse interpretador, né? Por exemplo, a gente pode ter um ambiente de execução em um Linux, a gente pode ter o mesmo ambiente no Windows, ou um outro ambiente, por exemplo, no macOS, e o nosso código JavaScript vai conseguir rodar, né? Então, ele é padronizado por essa especificação ECMA 262, né? Basicamente, o JavaScript ele é executado de uma forma sequencial, né? Mas ele tem uma possibilidade de programar orientado a objetos. E ele tem diferentes bibliotecas que nos permitem fazer as mais diferentes ações, né? As mais diversas ações, como, por exemplo, arrays, bibliotecas para data, para matemática, bibliotecas para manipulação de documentos, né? Do DOM. E também tem um vasto conjunto de elementos de linguagem, né? Por exemplo, as estruturas de controle, declarações, tanto de variáveis quanto de funções, e os operadores, né? Bom, quando nós programamos em JavaScript, nós temos basicamente duas formas de programar, né? Uma delas que a gente chama de client-side e uma outra que é o server-side. Basicamente, o client-side ele nos permite controlar, né, a nossa página, controlar a dinamicidade da nossa página, né? Enquanto que o server-side ele é um tipo de programação onde nós conseguimos manipular por exemplo, um banco de dados, ou então até mesmo uma aplicação mais robusta, né? Que basicamente o que acontece? No client-side, o nosso código ele é executado no computador do cliente, né?
então é o próprio navegador que executa esse código, né? E quando ele é um server-side, o nosso código JavaScript é executado pelo nosso servidor, né? O código que a gente vai ver pelo menos nesse primeiro curso, aqui nessa primeira parte, né, vai ser mais voltado ao client-side, tá? Bom, o JavaScript ele é uma linguagem de programação, né, então que tem uma diversidade bem grande, né, não só de sistema operacional, mas também diversos dispositivos que se permitem executá-lo, né. Quando eu fiz esses slides aqui, as versões que existiam, né, as versões utilizadas, eram essas três principais, né, então o Firefox, o SpiderMonkey, e o do Google V8 e o do Safari, o Safari JavaScript Core. Talvez, muito provavelmente, essas versões já estejam em outras, já estejam atualizadas, né, já sejam outras versões, mas o importante é saber que tem esses três principais engines aqui que são utilizados, né. Então, olha só, o JavaScript ele não é Java, tá? Não é código Java. Mesmo que o JavaScript ele lembre um código Java, eles não são a mesma coisa. O JavaScript ele começou com uma linguagem de programação chamada LiveScript, que depois foi renomeada para JavaScript, né? Justamente para utilizar do nome do Java, que era muito popular na época, né? Como uma forma das pessoas utilizarem, né? Foi renomeada a linguagem de programação, então, de LiveScript para JavaScript, tá? O JavaScript ele é diferente do Java em muitos aspectos, tá? Então, por exemplo, já começa com a tipagem, né? No JavaScript nós temos uma tipagem que é dinâmica e, ao mesmo tempo, ela é fracamente tipada, né? Ao contrário do Java. O Java ela é uma fortemente tipada, né? E, ao mesmo tempo, ela não é dinâmica, é uma tipagem estática, né? Nós temos que definir quais os tipos de variáveis que nós estamos criando. Além disso, o JavaScript ele tem algumas funcionalidades, digamos assim, né, que nos permitem fazer algumas coisas muito diferente do Java, tá? Enquanto o Java ele segue muito bem as suas especificações, ele é mais restritivo para o programador conseguir fazer alguns códigos e alguns tipos de implementações, o JavaScript ele tem uma liberdade um pouco maior, certo? Então, olha só, como é que a gente programa em JavaScript, né? Existem várias formas, tá? A gente pode criar, por exemplo, um arquivo JS, né, que é um script realmente, mas também tem dentro dos navegadores, né, dos principais navegadores, eu vou mostrar aqui para vocês no Firefox, eles têm um console, tá? Então, por exemplo, nós vemos aqui, ó, ferramentas, desenvolvimento web, e tem várias ferramentas aqui no nosso Firefox que nos permitem inspecionar basicamente, né, a nossa página. Se vocês verem aqui, Inspector é aquele inspect normal que tem, por exemplo, no Google Chrome também. Ambos têm uma opção aqui, ó, console, certo? Essa opçãozinha de console é onde eu consigo fazer o meu código JavaScript. Então, por exemplo, eu consigo fazer definições de variáveis, consigo executar algum código. Então, por exemplo, 2 mais 2 já vai me retornar 4, já vai me dar concatenação de strings, né, tudo mais. Então, se vocês querem testar algum código, basta vir em ferramentas, desenvolvimento web, vir aqui, ó, console web, pode ir direto, ele já vai mostrar esse consolezinho aqui onde a gente consegue fazer essa programação em JavaScript, tá? Isso tem tanto no Firefox, quanto no Chrome, quanto no Safari, no Edge, todos eles têm, tá? Basta saber qual é a opção acessar, tá? Normalmente alguma opção de desenvolvedor, certo, pessoal? Então, olha só, o Firefox, ele tinha uma funcionalidade que era muito interessante, que era o Scratchpad, tá? Por que eu deixei ele aqui? Ele não existe mais o Scratchpad na versão 71, 72, ele caiu fora, mas o que aconteceu? Eles ainda permitem a gente fazer algo muito próximo do que era o Scratchpad. Qual que era a ideia do Scratchpad? Nós tínhamos um editorzinho de texto dentro do nosso próprio navegador, onde nós poderíamos colocar o código JavaScript com mais de uma linha, né? E mandar ele executar, verificar como que ele estava executando dentro da nossa página, tá? Se vocês virem no Firefox, ele tem esse botãozinho aqui do lado agora, ó, que é o editor multilinha, tá? E ele abre aqui para nós do lado um editorzinho
de código JavaScript muito parecido com o que era o Scratchpad, tá? Antigamente era uma ferramenta separada, eles descontinuaram essa ferramenta e criaram essa outra embutida direto dentro do próprio console do navegador, tá? Funciona do mesmo jeito, basta colocar o código JavaScript aqui. Por exemplo, eu vou colocar um código que eu já coloquei ali no console, mandar executar, ele vai mostrar aqui direto o resultado dessas nossas expressões, tá? Então, por exemplo, eu também posso colocar aqui, ó, console.log para gravar um valor, né? Mostrar na tela, então aqui, ó, valor, ponto e vírgula, né? JavaScript tem essa característica. Se eu mandar executar, ele vai mostrar aqui já o valor, tá? Então, essa é uma das possibilidades que nós temos para executar o nosso código JavaScript e visualizar as implementações que estamos fazendo, tá? Bom, quando nós criamos o código JS, nós temos duas possibilidades de colocar ele dentro da nossa página HTML, tá? A primeira delas é dentro do nosso head, né? Nós podemos criar lá com a tag script, né? Todos os comandos que são utilizados, ou o script propriamente dito, né? Que nós implementamos, ou então, e é uma das formas que eu mais recomendo vocês, é criar um arquivinho JS, né? Separado, e depois fazer só, entre aspas, o import dele dentro da nossa página, né? Então, dentro do próprio head, nós utilizamos a tag script, src, e o nome do o path do nosso arquivo JS, ele vai fazer essa importação ali pra gente, tá? Nós podemos ainda fazer a inserção de código JavaScript, né? E a inserção dessa tag script tanto no head quanto no body, tá? Mas por uma convenção e até para facilitar uma separação de código, né, onde nós no body vamos ter toda a parte visual, né, a parte de interface da nossa página, então deixar essas definições, esses, entre aspas, imports que são realizados dentro do nosso head. Tá? Mas assim, o que a gente consegue fazer com JavaScript? Né? JavaScript, quando falamos de desenvolvimento web, ele é muito poderoso. Tá? Então a gente pode fazer, por exemplo, podemos modificar o conteúdo da nossa página em HTML, modificar o conteúdo das nossas tags HTML, podemos mudar atributos desses nossos campos ou desses nossos elementos, né? Podemos alterar os estilos CSS, bem como validar os dados, tá? Nós temos diversos métodos que podem ser utilizados, eu vou mostrar alguns deles, mas nós também temos muitas bibliotecas que nos permitem fazer isso, tá? Por exemplo, jQuery é uma biblioteca que facilita muito a nossa visualização e manipulação de todo esse ferramental. Tá? Mas então, basicamente, quando que o código JavaScript é executado, né? Já que a gente tem lá no client-side, que ele é executado na máquina do cliente, né? Vai depender muito das chamadas. Normalmente, o código JavaScript ele é interpretado, né, de uma forma sequencial dentro da nossa página HTML, então, à medida que eu faço entre aspas, import lá de um código JS, ele vai executar todo aquele arquivo ali, né? Só que normalmente nós colocamos algumas funções que são disparadas, né? Potenciais gatilhos, né? As nossas triggers. E essas triggers, elas são normalmente colocadas. Então a primeira, né? Quando é feito esse carregamento do próprio documento HTML, existem triggers para disparar quando esse carregamento termina, outras que são disparadas com base em alguns gatilhos, alguns eventos disparados pelos usuários, né? Então, por exemplo, clicar no botão, digitar um valor, arrastar o mouse, certo? E algumas outras nos permitem fazer chamadas, né? Então, por exemplo, ao clicar um botão, eu tenho uma função que executa e que, ao mesmo tempo, chama uma segunda ou terceira função, né? Então, tem todas essas possibilidades de execução dos nossos códigos em JavaScript. Algumas coisas muito importantes, né, com relação aos nossos programas que nós vamos criar. O JavaScript ele é uma linguagem que ela é muito próxima, né, que ela segue alguns padrões do Java e do C++, então ela é case sensitive, então isso quer dizer que uma variável com todas as letras maiúsculas é diferente de uma variável com o mesmo nome, só que com todas as letras minúsculas, certo? Todos os comandos, isso é bom lembrar, tá? Todos os comandos, todas as instruções terminam com ponto e vírgula. Então, nós temos que cuidar disso, não podemos
esquecer do ponto e vírgula, porque senão ele pode ocasionar algum tipo de erro na execução dos nossos programas, tá? Os blocos, diferentes do Python, onde nós tínhamos a indentação, né? Então eles são criados ou são manipulados, né, através dessa estruturação com chaves, né? Então o meu bloco eu defino com chaves. E os comentários duas barras ou barra, asterisco, asterisco, barra, vai nos permitir criar comentários, né? Assim como em outras linguagens de programação. Tá? Então, aqui só uma explicação, né, do que eu já tinha comentado anteriormente, então das diferenças com o nome das variáveis, né, e também da tipagem do nosso JavaScript, né. Quando eu quero utilizar algum valor, né, então eu preciso armazenar isso numa variável, né, se eu quiser utilizar isso depois. Mesmo que seja, por exemplo, para manipular uma tabela ou manipular um menu, a gente faz essa atribuição a uma variável, né. Então, olha só, como é que a gente faz a criação de instâncias de variáveis dentro do JavaScript, né? Nós podemos criar de 3 formas diferentes. Então, a primeira, a palavra reservada var, que é para criar realmente a variável, e nós podemos já atribuir um valor a ela. A palavra reservada let, que ela vai nos permitir criar uma variável com escopo local, certo? Então, por exemplo, se eu criar dentro de um for com let, essa variável vai valer só para dentro desse for, né? Não para todo o código do JavaScript. Algumas pessoas associam, então, que o var tu cria uma variável global, certo? Mas vai ter algumas ponderações que não vêm ao caso nós entrarmos em detalhes agora, mas tenha em mente isso, que se eu quiser criar uma variável de escopo local, né? Por exemplo, só dentro de uma determinada função, eu utilizo o let. E o const, que é basicamente a criação de uma, entre aspas, variável para somente leitura, o que a gente considera como uma constante, né? Então, olha só, nós temos 5 tipos primitivos, tá? Dentro do JavaScript, que é o booleano, o null, sim, o null ele é um tipo, né? Pode ser considerado um tipo, que ele é um tipo que define que é um valor nulo, undefined, tá? O undefined ele é diferente do nulo, porque no undefined é como se não tivesse uma definição desse valor, tá? É bem importante ter essa consciência da diferença entre essas duas, tá? Então, por exemplo, eu posso criar uma variável e definir que o valor dela é nulo, o que seria diferente de um valor não definido, tá? Isso, principalmente quando nós formos manipular o DOM, vocês vão ver que vai ter uma diferença muito grande em relação a essas duas definições, tá? O number, que basicamente tem todos os números, né? Então tem os inteiros, tem os números de ponto flutuante e também temos o tipo string, né? Que é basicamente um texto. Ainda nós temos os nossos objects, tá? Então que seriam como se fossem objetos de uma classe, tá? No entanto, nós não necessariamente precisamos criar uma classe para termos já esses objetos, tá? Então eles trabalham na verdade como se fossem containers de valores, tá? Que a gente vai ver aqui um pouquinho, vamos brincar aqui com algumas coisas. Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos algumas definições, né? Então, nesse primeiro caso, a gente tem aqui uma variável que é criada e que não tem nenhum valor, né? Então é um undefined, e nós temos também uma variável que foi criada e foi atribuído null a ela, né? Então esse aqui tem um valor null. Aqui tem duas strings, né? Basicamente, nós podemos colocar aspas duplas ou simples, não se difere. Basicamente o que se muda com relação se nós vamos utilizar as aspas internamente na nossa string, né? Tem aqui os números, né? Os nossos numbers, então por exemplo abrange desde inteiro, números com ponto flutuante e até mesmo aqueles exponenciais, né? Que para fazer, por exemplo, em Python nós temos que utilizar às vezes outras bibliotecas, inclusive, né? Temos aqui os nossos booleanos também, então, por exemplo, true e false, né? E também temos o nosso array, tá? O nosso array, ele é já uma forma, na verdade a gente já utiliza uma classe, né? Um construtor, então vocês podem ver aqui, ó. Então nós utilizamos o construtor de array e a partir desse momento nós podemos fazer atribuições tanto dessa forma, onde eu coloco o índice onde eu quero fazer a atribuição, quanto utilizando o método construtor da nossa classe array, né? Ou ainda
utilizando um formato muito próximo ao que nós tínhamos como listas lá no Python, né? Então, essas três formas é possível de nós criarmos nossos arrays em JavaScript, tá? Array é um tipo de dado que ele é muito importante, ele é muito necessário, vai ser muito útil para a gente quando da programação em JavaScript, certo, pessoal? Temos nossos objetos. Para quem vem lá do Python, pode achar os objetos muito próximos ou muito parecidos com dicionários, tá? Então, por exemplo, nós temos aqui a nossa definição de um objeto, né, com chaves, e nós temos aqui o nome de uma variável interna, né, dentro desse container que é o objeto, e o valor que é atribuído a ela. Mesma coisa com last name e o valor que é atribuído a dela. E nós também podemos fazer dentro desses objetos a definição de outro objeto. Então, por exemplo, nós podemos criar aqui dentro do nosso container um outro objeto que é um endereço, que também vai ter suas variáveis e seus valores lá dentro, tá? E isso tudo a gente consegue acessar, por exemplo, esse primeiro aqui, ó, eu poderia acessar diretamente, né? Então, person.lastName. A mesma coisa eu poderia fazer como se ele fosse um array, certo, pessoal? Então, por exemplo, só para fazer uma brincadeirinha aqui, vamos criar aqui uma variável, né? Então, por exemplo, podemos criar aqui a nossa person, recebe, abre e fecha chaves, e aqui eu vou colocar, ó, name, dois pontos, vai receber Ricardo, fecha aspas, last name vai receber Santos, certo? Nesse caso eu poderia fazer assim, ó, console.log person.name, e ele vai printar aquele Ricardo ali no nosso console, como vocês podem ver aqui, certo? Então, quando eu crio esses objetos aqui, eu consigo fazer o acesso às minhas variáveis desses objetos diretamente assim, utilizando o ponto, certo? Poderíamos também fazer nesse formato que nem está mostrado aqui, mas é só para um exemplo aqui, para a gente ver como é que isso funcionaria, certo? Ainda, quando nós definimos esses objetos, né, eles ganham uma infinidade de métodos, né? Então, assim como nós tínhamos no Python lá, que quando cada tipo diferente de um objeto vão ter métodos. Então, por exemplo, nós temos na classe string nós temos alguns métodos atribuídos, né? Que um deles, por exemplo, conta a quantidade de caracteres, o outro faz uma verificação de onde começa ou onde está uma determinada substring, né? E nós temos N métodos, certo, pessoal? Então, basta vocês acessarem lá, por exemplo, o W3 School ou a própria página de desenvolvimento do Firefox que vai ter esses métodos. Só para exemplificar aqui para vocês, então, vou demonstrar um aqui. Então, por exemplo, eu poderia ter minha variável A, que vai ser uma string, né? Ricardo Santos, né? Santos. E eu poderia ter aqui uma verificação desse a.length. Deixa eu dar um console.log aqui, até. Console.log a.length. Ele vai printar quantas letras tem dentro dessa minha string, certo? Nesse caso aqui, o length ele é um atributo, né? Nós poderíamos ter também alguns métodos. Normalmente, no próprio console aqui, quando eu coloco o ponto, ele já vai me trazer aqui tanto os atributos quanto os métodos que nós podemos utilizar, certo? Deixa eu ver se ele tem um uppercase aqui. Ó, por exemplo, temos um toUppercase. Ao mandarmos executar, ele vai colocar todas as letras em maiúsculas, tá? Então, basta vocês acessarem essa documentação ou até mesmo o próprio interpretador ali que ele vai demonstrar para a gente alguns desses métodos e atributos que existem, certo, pessoal? Então, olha só, algumas coisas muito interessantes, e aqui eu trago para vocês um traço de execução, né, que é para vocês verificarem, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma adição, né, uma operação de soma entre dois booleanos, o JavaScript
aí ele faz algumas brincadeiras que podem se tornar um pouco mais difícil para a gente entender, né? Então, por exemplo, o true, ele acaba trabalhando como se fosse 1, o false como se fosse 0, então 1 mais 0 vai retornar 1. A mesma coisa, true mais true, como se fosse 1 mais 1, vai retornar 2. Aqui a operação de multiplicação vai ser 1. E também tem algumas coisas que ele vai nos trazer que são um pouco diferentes, né? Então, por exemplo, nós temos aqui uma expressão booleana, né? Então eu tenho true ou e. Nesse caso ele vai apresentar verdadeiro, né? True. E ao mesmo tempo, se nós utilizarmos false ou e, ele vai implementar um e. Nesse segundo caso aqui, o que ele está considerando? Ele está considerando que essa variável é falsa, então ele vai printar a parte que é verdadeira, certo? Se eu tiver 2 mais 2 inteiros, ele vai me retornar 4. Se eu concatenar duas strings, né, então 2 concatenado com 2, esse operador seria um de concatenação, né? Então ele faz a concatenação das strings e me traz 22. No entanto, se eu tiver números inteiros 2 mais 2 menos 2, ele vai me tornar o resultado de 2. Mas se eu tiver duas strings sendo somadas e depois eu subtrair uma outra string, ele vai me retornar 20. O que está acontecendo aqui? Ele faz primeiro a concatenação dessas duas strings, do 2 e do 2, né? Então teria a string 22. Só que quando eu tenho uma subtração, eu não tenho subtração de strings, então ele acaba fazendo a conversão do 22 para inteiro e faz a conversão do 2 para inteiro também, me retornando o resultado de 20. Então, quanto aos operadores, nós temos operadores de atribuição, operadores de comparação, de strings, operadores aritméticos, lógicos e um ternário condicional que eu vou apresentar para vocês aqui, tá? Então, quando nós temos operadores de atribuição, nós temos lá a nossa atribuição, nós temos a adição, a multiplicação, a divisão e o nosso resto, tá? No JavaScript nós temos os shorthand de todos esses operadores, tá? Então é possível, por exemplo, fazer x asterisco igual a y, onde ele significa, né, x recebe x vezes y. Por mais que nós tenhamos esses shorthand aqui, eu sugestiono vocês a utilizar sempre o da última coluna aqui, né? Porque ele vai facilitar depois a leitura do código de vocês, tá, pessoal? Além disso, nós temos alguns dos nossos operadores de comparação, tá? E aqui nós temos, por exemplo, o igual, o diferente, e nós temos aqui o maior, maior igual, menor, menor igual, né? Mas nós temos aqui dois operadores a mais, né? Que são 3 sinais de igual. O que isso significa? Que ele só vai retornar verdadeiro se os valores forem iguais e se eles forem do mesmo tipo, tá? Como o JavaScript tem essa particularidade de utilizar tipagem dinâmica e ao mesmo tempo fracamente tipada, ou seja, os meus tipos podem ser alterados durante a sua execução, então ele se faz muito importante nós termos esse operador de estritamente igual aqui, tá? E estritamente diferente também, ele vai ser muito útil para a gente em determinados casos. Então aqui só um exemplinho, né? Nós temos aqui o nossa operação de adição em string, que ele vai fazer essa concatenação, certo? Então, por exemplo, se eu tenho duas strings aqui, né? Que eu tenho minha em um espaço e depois na outra somado somente a palavra string, ele vai retornar minha string tudo em conjunto numa única string, certo? E nós temos também nossos operadores aritméticos, aqui no caso o módulo, né, que já foi mostrado, né, anteriormente. Nós também temos aqui o incremento, que são 2 sinais de mais, né, então o que ele vai acabar fazendo? O incremento ele funciona de uma forma muito bacana, né, porque nós podemos colocar ele tanto pré-fixado quanto pós-fixado em uma variável, né. Quando eu coloco pré-fixado, que é o caso desse mais x, certo? Então, por exemplo, antes dele fazer a operação, ele vai já fazer o incremento desse valor. Se eu deixar x mais, então ele vai retornar o valor, né? E depois ele já vai fazer a adição. Então, o que isso quer dizer? Se eu tiver um x, por exemplo, igual a 3, e eu utilizar mais x, ele vai fazer mais 1, né? Então vai ter o valor 4 e esse 4 é o que vai ser retornado para mim. Se eu tiver o x mais, ele vai retornar o valor 3 e depois ele vai somar e vai valer 4, certo? A mesma coisa vale para o nosso
decremento, né? Então, tanto o pré-fixado quanto o pós-fixado, e aqui o de negação, né? Então, se eu tenho x que vale 3, se eu tiver menos x vai valer menos 3, certo? Quanto aos nossos operadores lógicos, nós temos aqui o operador AND e o OR, né? Segue aquela mesma definição do C, então o AND com 2 E's comerciais, o OR com 2 pipes, né? Podemos utilizar os nossos parênteses também para fazer as nossas expressões booleanas, né? E nós temos também a negação, que é o nosso ponto de exclamação, certo? O nosso operador ternário, né, basicamente é o quê? É um if inline, tá? Eu particularmente não gosto muito desse operador para quem está começando a programar, mas é importante mostrar para vocês porque em alguns casos pode aparecer, tá? Então, por exemplo, se eu tenho como que ele funciona, né? O operador ternário é o ponto de interrogação e esses dois pontos aqui separam os dois statements, tá? Então, por exemplo, eu posso ter assim, ó, criando uma variável status e ele vai fazer uma seguinte verificação ao criar essa variável, né? A variável idade é maior ou igual a 18? Se for, né, se ela for maior ou igual a 18, esse é o bloco do true. Então, adulto vai ser atribuído a status. Se não for, menor vai ser atribuído a status. Ele é bem interessante para essas, principalmente para essa parte de atribuição de valores, né, mas quando não utilizado da forma, ou melhor, quando não for utilizado da melhor forma, ele pode causar alguns problemas, principalmente na parte de interpretação do código, tá, pessoal? Com relação às estruturas de controle, então, aqui tem uma explicação, né, que a execução é sequencial, essas estruturas de controle nos permitem fazer alteração nessa execução, né, e nós temos basicamente alguns tipos de estruturas que permitem fazer esse controle, né, que são basicamente as estruturas de decisão, as estruturas de repetição e a de manipulação de erros ou de exceções, tá? Com relação às estruturas de decisão, nós temos o if-else, o operador ternário, que eu comentei com vocês, e o nosso switch, certo? Com relação às estruturas de repetição, então nós temos o while, do while, for, o for convencional, né? Ou melhor, o for, entre aspas, normal, né? E também o for em listas, né? Ou em objetos que podem ser iteráveis, né? Então, aqui no caso, se eu tiver um if, então eu vou ter assim, ó, if, condição entre parênteses, início do bloco do true, certo? Aqui eu tenho meu statement. Eu também posso ter o meu else, bloco, aqui o bloco do não, tá? Ou o bloco do false. Eu posso ter um if com vários blocos, né? Então, no caso do Python, lá, por exemplo, fazendo uma comparação, nós tínhamos o elif, né? Aqui nós temos o else if. Lembrando que sempre quando eu uso else if, tem que vir uma nova condição aqui, tá? Um probleminha do else if, na verdade não é um probleminha, né? É uma diferença em relação ao switch, é que para cada if aqui, para cada condição, eu posso fazer uma condição que não tenha nada a ver com a anterior, certo? E ele só vai executar esse bloco aqui se todos os blocos anteriores forem falsos. No caso do nosso switch, nós temos uma expressão que é avaliada aqui, né? E aí nós temos para essa mesma expressão diferentes valores possíveis. E se nenhum dos valores possíveis for encontrado, ele vai executar o nosso default aqui, certo? Um detalhe muito importante, que nós temos que terminar sempre as nossas expressões aqui com o break, tá, pessoal? A gente não consegue fazer ele direto. A gente precisa colocar o break, né? Senão, por exemplo, se não tivesse esse break aqui, ele ia executar o código do case label 1 e também do case label 2, tá? Estruturas de repetição, nós temos então o nosso while, onde eu tenho a condição sendo avaliada no começo do meu bloco, né? Então ele só vai executar esse bloco se essa condição for verdadeira. E nós temos o nosso do while, que é uma diferença aqui, que no caso do nosso do while, o bloco vai ser executado pelo menos uma vez. Se ele for verdadeiro, aqui no final ele volta e repete de novo a execução. Mas a principal diferença é que no while pode ser que o bloco não seja executado nenhuma vez, enquanto que no do while o bloco é executado no mínimo uma vez. Tá? Nós também temos o nosso for em objetos iteráveis, né? Então for, abre parênteses, por exemplo, uma variável no ou in, né? Object, e daí nós temos as nossas instruções, e também temos lá o for vindo do C e do Java, né? Que é basicamente for
temos uma expressão inicial, que normalmente é a criação de uma variável ou atribuição de um valor inicial a uma variável, a condição que está sendo testada, né? E também a expressão de atualização, que normalmente é incrementar essa variável que foi inicialmente inicializada aqui nessa primeira instrução, tá? Então, aqui um pequenininho exemplo, eu gostaria que vocês fizessem aí, né? Pausassem o vídeo e podem copiar esse código, né? Então, basicamente, o que a gente está fazendo aqui? Criando um objeto, né? Como eu fiz lá para vocês anteriormente, atribuindo aqui esse primeiro valor à variável name, mostrando esse name no nosso console. Depois ele vai estar pedindo em uma janelinha aqui para vocês a entrada de um determinado valor. E aí tem a verificação aqui se é ou não set, certo? Aqui eu botei um slide só para vocês não esquecerem então de fazer a lista de exercícios que eu vou deixar disponibilizado lá para vocês, tá? E aqui eu vou entrar com alguns conceitos adicionais que não vão estar na lista de exercícios, mas que é muito importante para vocês darem os próximos passos em JavaScript, tá? Então, olha só, nós podemos criar definições de funções. Então, por exemplo, lá no Python nós tínhamos a palavra reservada def. Aqui no caso do JavaScript, a palavra reservada é function, né? Então, tenho function, tenho o nome da minha função, diferente do Python, lá onde nós tínhamos, com relação às boas práticas, o underline sendo utilizado para separar palavras. No caso do JavaScript é o camel case, né? Então, por exemplo, function name, eu vou ter o meu N maiúsculo, vou ter os meus parâmetros, e dentro da minha função, vou ter o meu bloco aqui que vai delimitar as minhas instruções que vão ser colocadas dentro dessa função, tá? Lembrando que os nossos argumentos sempre têm que estar entre parênteses, não temos dois pontos para quem vem lá do Python, mas temos o nosso bloquinho aqui sendo definido pelas chaves, tá? Eu adicionalmente, quando eu tenho uma função, eu posso utilizar a palavra return, né? Então, como nas funções do Python, que essa função basicamente vai me retornar um valor se chegar naquela linha para ser executado. Quando eu crio as funções, essas funções elas podem ser disparadas tanto dentro do meu código HTML, certo? Como também a determinados eventos. Então, por exemplo, nós podemos associar uma função a um evento que é carregar, por exemplo, a página, como também nós podemos associar uma determinada função ao clicar do mouse do nosso usuário sobre uma imagem ou sobre um botão, certo? Então, é o que a gente chama de triggers, né? Então, quando tem esses eventos gatilhos, essas funções são disparadas. Muitos frameworks utilizam essa forma de fazer de invocar as nossas funções, né? Então, isso vai ser bem comum se vocês utilizarem algum framework ou quando forem ver algum código aí na internet, né? Para vocês conseguirem se ambientar com isso. E o nosso DOM. Nós temos esse cara aí. O que é esse DOM? Tá? Esse DOM, ou modelo de objeto de documento, né? Document Object Model, ele é basicamente uma especificação. Aqui tem uma definição mais conceitual, né? E associada à documentação do que é esse DOM, né? Mas basicamente ele é um modelo, tá? Que estrutura todas as informações da nossa página. E através dessa estruturação, né, que ela é hierárquica, nós conseguimos então acessar essas informações. Não só acessar, a gente pode atualizar, pode deletar, pode criar algum novo elemento ali, também nos permite ler alguns desses elementos, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, ou para vocês verem um pequeno exemplo, então se nós temos esse código HTML aqui, ó, que tem um document type, né, o bloco HTML, tem o nosso head aqui, que tem uma tag meta, tem o title, e também tem o body aqui, onde tem um parágrafo, é como se nós tivéssemos essa estrutura aqui, certo, pessoal? Então, ó, tem o meu documento, tem o tipo de documento que ele é, dentro da minha estrutura do HTML, eu tenho um elemento lá dentro que é o head, que possui o meta e também o title, e eu também tenho um elemento body, que tem um elemento p, que tem esse conteúdo aqui. Então, através dessa estrutura, por exemplo, nós podemos pegar o conteúdo do p ou o conteúdo do body, o conteúdo do HTML, que vai vir os dois, nós podemos pegar o conteúdo do title. Então,
é muito importante quando nós começarmos a mexer com o DOM, que vai ser no próximo vídeo, tá? Então, é muito importante que vocês tenham essas pequenas, ou essas primeiras definições, essa estruturação na cabeça de vocês, que isso vai facilitar um monte, tá? Dentro do DOM, ainda nós também temos alguns elementos associados à navegação, né, ao nosso navegador. Então, por exemplo, aqui está uma estrutura, né, de como funciona o nosso navegador. Então, no Windows nós temos do navegador, né, dessa área do navegador. Nós podemos manipular essa área do navegador. Nós temos o Navigator, que são basicamente informações, né, do browser que o usuário está acessando, então, que o usuário está usando. Então, por exemplo, nós temos a versão, o desenvolvedor ali, que a gente consegue descobrir, por exemplo, qual que é o navegador que o usuário está acessando, se é um Chrome, se é um Safari, se é um Firefox, qual a versão dele, certo? A Screen, que é basicamente, ele vai pegar a resolução da página, não é a resolução da tela, tá? É a resolução da página. Então, por exemplo, eu posso ter uma tela maior, onde a tela não está, a página não está maximizada, então ela vai ter um screen menor, certo? Nós temos o History, que é basicamente a parte de navegação, né, que o nosso usuário fez. Então eu posso pegar, por exemplo, a página que ele tinha anterior, posso pegar a página atual, posso mandar ele para a página anterior. E o Location, que é basicamente o elemento, né, que permite o carregamento de uma página diferente nessa janela, certo? Então olha só, vamos fazer algumas brincadeirinhas aqui com o DOM, tá? Se nós tivermos um parágrafo, por exemplo, né, que tem um ID, primeiro parágrafo, e também tiver uma imagem aqui, né, com toda essa definição aqui de logo da empresa, né, nós podemos fazer a seguinte identificação lá dentro do nosso JavaScript, tá? Quando eu utilizo assim, window.document.getElementById, primeiro parágrafo, esse cara tem que ser igual a esse aqui, ó. Então, nesse momento, a gente pegou esse P aqui com todo o conteúdo dele, certo? Então, nesse momento, via JavaScript, por exemplo, eu posso fazer alterações no meu estilo. Alterações na cor, alterações no tipo de letra, alterações nas classes que são associadas a esse parágrafo, certo? E, inclusive, alterar o conteúdo dele. Como que a gente faria isso? Então, por exemplo, fazendo imaginando que a gente tem uma função, né, que vai pegar um elemento. Então aqui eu estou criando um objeto elemento, né, e eu estou dizendo que esse objeto vai pegar o meu elemento lá da minha página HTML, que tem o ID, né, então eu estou pegando aqui o getElementById, e o ID que está associado chama divStatus. Nesse momento, a gente está fazendo aqui elemento.style.color, estamos atribuindo uma nova cor a esse documento, a esse div em específico, e também podemos fazer a alteração do conteúdo da HTML que está dentro desse elemento div, tá? Como é, por exemplo, esse segundo exemplinho aqui. Então, o que eu quero que vocês façam? Façam ali uma paginazinha que tenha um div com esse ID. Se vocês manipularem isso aqui através do console, vocês vão vendo essas alterações ocorrendo dentro da própria página, certo? Então, pessoal, com relação aos frameworks, nós temos vários frameworks que nos permitem criar desde aplicações complexas até pequenas validações e manipulações em nossas páginas, né? Então, por exemplo, nós temos Bootstrap, nós temos o jQuery, o Foundation, nós temos que são frameworks mais para manipulação das nossas páginas, né? Inclusive da dinamicidade das nossas páginas e também do nosso layout e estilizações. Como também nós temos alguns frameworks que são para construção de aplicações web, certo? Que é mais voltado um pouquinho para aquela parte do server-side, tá? Então, por exemplo, nós temos o React, vocês já devem ter ouvido falar, nós temos o Angular, nós temos o Meteor. O Angular, ele é da Google, tá? Ele é desenvolvido pela Google, e o React é do Facebook e Instagram, certo? São dois frameworks que são muito utilizados pelo pessoal aí que faz sistemas web, né, ou aplicações web. Bom, era isso o princípio, pessoal, que eu tinha aqui para o vídeo de introdução ao JavaScript, né, que é para a gente ter essa noção do JavaScript, não para quem está começando a programar, né, mas para quem já tem uma noção em alguma outra linguagem de programação e está querendo entender um pouquinho de JavaScript e está querendo
fazer algumas validações ou entender alguns códigos, tá? Eu vou deixar uma listinha de exercícios lá que vai trazer a utilização, por exemplo, de estruturas de controle, estruturas de decisão, para vocês darem uma brincada ali com eles, tá? Feito, pessoal. Até a próxima.